Escrito Filipenses capítulo 1, o verso de número 15 diz assim: verdade é que também alguns prega Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Amados ouvintes, sendo o escritor o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo do gentio, por volta de 62 a 63, provavelmente, ele está aprisionado numa prisão domiciliar em Roma, e ele escreve esta carta aos Filipenses, agradecendo aos Filipenses por eles compartilhar com ele as suas aflições, as suas prisões, orações intercessórias em prol do apóstolo Paulo, contribuições financeiras, coleta, assim sucessivamente. Paulo vai escrevendo a eles e regozijando no Senhor, agradecendo ao Senhor para que eles fossem cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então Paulo, ele escreve esta carta com 4 capítulos, contendo 104 versículos, se não me foge da memória. E ele escreve aqui como um prisioneiro do Evangelho, como um verdadeiro servo de Deus, como um verdadeiro pregador do Evangelho. É aquele que se entrega a Cristo, não por inveja, nem por porfia, e nem por dinheiro, mas por amor de alma. E ele escreve aqui o capítulo 1, que nós vamos decorrer. Quero fazer aqui 2, 3 vídeos para nós compreender o que Paulo está transmitindo a esta igreja pelo Espírito Santo. O amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua felicidade no Evangelho. Então o motivo do apóstolo Paulo escrever aos filipenses era a felicidade deles ao Evangelho vivo, genuíno, puro, né? E ele vai escrevendo aqui no versos 15, ele vai especificando que há 3 tipos de pregadores que está circulando ali na igreja de Filipenses. E ele disse que uns é verdade que eles pregam a Cristo. Todos esses 3 classes de pregadores estavam pregando a Cristo. Porém, só havia um que estava pregando corretamente o evangelho sincero, verdadeiro de Jesus. E até nos dias de hoje circula esse tipo de pregador. A gente tem que tomar cuidado. E o objetivo desses vídeos aqui é nos orientar, é abrir os nossos olhos. Quem vai ver o irmão Hélio transmitindo esta mensagem vai perceber que houve um amadurecimento espiritual, um crescimento espiritual, e que Cristo abriu os nossos olhos. E como Cristo abriu os nossos olhos, nós queremos também que os demais irmãos, a igreja, abra os olhos para a realidade do Evangelho. E Paulo está dizendo que havia 3 tipos de pregador aos Filipenses. Um pregava por inveja. Inveja quer dizer zelo ou por ciúme. Eles estão cientes que Paulo está preso. É como se eles quisessem fazer ciúme para Paulo, dizendo: nós estamos pregando o verdadeiro evangelho, temos liberdade, e tentando provocar o apóstolo Paulo, que estava em prisão. Aí ele diz que uns pregam por inveja. Por exemplo,
A inveja, ela, quando Satanás, no seu coração, Lucifer, se colocou no seu coração esta inveja de querer se colocar o seu trono acima do trono de Deus, Deus o expulsou de lá. Então a inveja, ela traz um prejuízo para aquele que está usufruindo dela. E Paulo aqui vai dar as características desse tipo de pregador que está agindo no meio da igreja aos Filipenses e que está agindo no século 21. Aí o outro, ele diz que é aquele que prega por porfia, né? Porfia, por discussão ou por briga. Esses também, eles usam a Bíblia Sagrada, carrega a Bíblia Sagrada, prega a palavra, realmente estão falando de Cristo, mas porém a vida deles não estão com Cristo. Esse que é o perigo. A vida deles não estão com Cristo. Veja no verso de número 16, Paulo disse: uns por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. Então que Paulo está defendendo o genuíno e vivo Evangelho. Paulo está defendendo, Paulo está dizendo que ele foi posto como defesa do Evangelho. O verso 17, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Contenção, né? Não de puramente, julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Então ele está dizendo que alguns deles estavam anunciando a Cristo por contenção, não de corpo e alma, mas eles estavam anunciando a Cristo para acrescentar a aflição do apóstolo que estava preso na prisão. E Paulo vai dizer no verso de número 18, mas que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei. Paulo está dizendo, não importa, contanto que Cristo seja pregado, seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade. Então havia dois tipos de mensagem na igreja dos Filipenses. Havia uma mensagem que estava circulando, que era a mensagem verdadeira, e havia uma segunda mensagem, que era a mensagem fingida, de fingimento. Isso circula no tempo presente do século 21. Essa é a nossa preocupação, de nós combater este tipo de mensagem, de mensageiros, né? E Paulo está dizendo, mas que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Então, existia pregadores que estavam pregando na igreja de Filipenses por fingimento, e outros por verdade, né? Outros em verdade, como o apóstolo Paulo, e como a igreja ali em Filipenses. Mas existia outros pregadores que estavam pregando por fingimento, por inveja, por porfia, por ganhar dinheiro. E na realidade, o evangelho não é para se ganhar dinheiro com o evangelho. Jesus disse em Mateus 10, e versos a seguir, Jesus disse que de graça recebeste, de graça deste. E como é que o povo está anunciando a Cristo, cobrando absurdos de valores? Então nós temos que, à luz da Bíblia, examinar os verdadeiros pregadores, pregoeiros que estão pregando a Cristo por amor, e aqueles que estão pregando a Cristo por inveja, que estão pregando a Cristo por fingimento, só para estar
como status, mas na realidade é uma estátua, vestido de crente, de cristão, mas na verdade é puro fingimento. E nós temos que agir e combater este tipo de pregadores que está atuando nos dias de hoje. Estava atuando na igreja aos Filipenses, está atuando nos dias de hoje. Ele disse o verso de número 19. Aí ele disse, no verso 18 ele disse, né? Fingimento ou em verdade. Aí ele está dizendo, em verdade, aí vírgula, nisso me regozijo e me regozijarei. Ou seja, ele está dizendo, aqueles que pregam o evangelho em verdade, nisso eu me regozijo e me regozijarei. Aleluia. Porque esses que pregam o evangelho em verdade, me regozijo e me regozijarei, esses estão com o nome escrito no livro da vida, com letras de sangue. Está esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso de número 19. Porque sei o que disso me resultou salvação. Eu me regozijarei e me regozijarei. Aleluia, porque resultado de salvação pela vossa oração, pelo socorro do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que o confortava, o apóstolo em prisões, e ele está regozijando porque ele tem certeza da sua chamada, do seu apostolado, da sua salvação. E o Espírito Santo o consolava, segundo a minha intensa expectação, esperança de que em nada serei confundido. Então ele está dizendo, eu me regozijo e me regozijarei daqueles que pregam a verdade como eu, porque em nada fui confundido. Não prego o evangelho por dinheiro, por interesse de receber com a mão e receber com a outra, pegar com a mão e receber com a outra. Mas pregamos o evangelho por amor de Cristo. Aí ele vai dizendo, verso 20, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confissão, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Seja, Cristo será tanto engrandecido no meu corpo fora das prisões e dentro das prisões. Não negarei o nome de Jesus. Isso que Paulo quer nos transmitir. Aí o verso de número 21. Nisso me regozijarei, né? Antes, com toda confiança em Cristo, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então, Paulo, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas o que o viver na carne der fruto da minha obra, não sei o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor para mim. Então, Paulo está dizendo que ele regozijaria e regozijo-me e regozijarei. Tanto ele fora da cadeia, ele prega o evangelho, tanto na cadeia ele anunciava o evangelho. Então ele está aqui se regozijando, que ele disse que importa que Cristo seja anunciado, quer por fingimento e quer por verdade. Mas é que Cristo seja anunciado. Então este é um dos primeiros vídeos. Nós fazemos no capítulo 2 mais um vídeo para a glória de Jesus Cristo.